nosso seminário, nossa apresentação sobre treliças, né, aplicação da álgebra linear em treliças. E a equipe é composta por Giovana Bittencourt, né, que sou eu, Graziele Moura, Milena Silva e Januar Medina. Esse seminário ele foi iniciado, né, pelo professor Alexandre Lobo, e aí a gente vai desenvolver agora e trazer um pouco do conteúdo aqui para vocês. Os temas que a gente vai falar ao longo da apresentação são as definições de treliças, elementos básicos de uma treliça, classificação geral das treliças, a treliça do tipo fase de prática, que é o que a gente vai especificar, que é o nosso tipo de treliça, né? De acordo com o Scilab. A tabela de especificação, os problemas de instabilidade na estrutura, a solução relacionada à verificação de estabilidade e a conclusão do seminário. Agora eu vou passar para Ranoir, que ele vai dar início aí à parte da definição de treliça. Olá, boa tarde. Vamos ver, né, o que é uma treliça. Treliça nada mais é que um reforço de estrutura. São usadas várias estruturas, como pontes, torres. Um exemplo de treliça é a Torre Eiffel, né, que foi feita há vários anos aí, há muito tempo que é usada. E nada mais é que uma estrutura de elementos esbélticos de formato triangular, que são ligados entre si pelas extremidades, de maneira a transmitir esforço de tração e compressão. A treliça pode ser feita de materiais como alumínio, ferro, madeira e aço. São utilizadas em pontes, como eu já falei, coberturas, fachadas, residências, entre outros. Tem vários elementos, né, usados na treliça. Uma delas são as barras, dimensões que têm a função estática de transmitir força e a função geométrica de determinar as distâncias de seus pontos extremos. Vou deixar agora com Grazi, né? Grazi e Giovana para continuar aí. Então, vou dar continuidade, né, sobre a classificação de treliça. E a gente tem aqui essa divisão, né, entre treliça do tipo plana e espaciais. A do tipo, vou passar para espaciais, depois eu especificar a plana, que é o nosso tipo de treliça, né? Então, a treliça espacial está relacionada aos elementos, né, de barra não coplanares, que é o inverso das planas, né, que são formadas por um triângulo inicial ineformável, né, e todos os elementos eles pertencem ao mesmo plano, que é o tipo de treliça plana que a gente vai especificar de acordo com a imagem que a gente conseguiu ter lá no Scilab. Pode descer, Grazi, que eu vou falar um pouco mais sobre o nosso tipo de treliça, que é a treliça de Pratt. Então, a treliça do tipo Fado de Pratt, né, que foi um modelo criado pelos engenheiros americanos Caleb e Thomas Pratt em 1844. Então, as características, né, do tipo de treliça do Fado de Pratt é exatamente o que está destrinchado aqui nessa imagem, né? A gente tem um material que tem esse formato aí triangular, né? Tem esse formato geométrico de triângulo e tem essas diagonais paralelas com a inclinação para o centro superior da treliça. Então, na treliça a gente tem os pontos de nó, né? A gente tem as barras e que a característica da treliça do Fado de Pratt também é que as barras elas formam uma letra V, né? Formam um desenho, um formato de V. E uma informação interessante também da treliça de Pratt é que ela é semelhante à treliça de Owen, só que em vez de ser com material de madeira, a treliça de Pratt ela é de aço. E é exatamente a treliça de Pratt que a gente trouxe no Scilab. Pode descer um pouquinho, Grazi, o slide. Que é o nosso tipo de treliça, né? A treliça que foi desenvolvida aí no software. E
é da forma que eu expliquei para vocês, né? Ela tem esse formato de V, então a gente consegue também verificar na imagem a, os nozinhos, né, de cada treliça. Depois a gente vai mostrar uma tabela explicando a quantidade de nós que tem na nossa treliça, a quantidade de barras também. Mas a ideia é só vocês conseguirem visualizar e fazer essa comparação de como é caracterizada a treliça de prate e como que a gente conseguiu desenvolver no Scilab. Pode passar. Aqui também tem as informações que a gente conseguiu obter no Scilab, que é a solução, né, da parte do software mesmo. E também quando a gente passar para a tabela, vai dar para mostrar direitinho o que é que cada tópico desse significa, né? O que tem um menos, o que não tem um menos, o que é a cor vermelha, o que é a cor verde, a gente vai explicar. Agora, sobre a tabela de especificação a respeito dessa treliça, que é a treliça plana, do tipo fardo de prate. E essa tabela ela foi criada com o objetivo justamente de quantificar alguns elementos importantes dessa treliça. Então, ao analisarmos essa treliça, nós verificamos que há uma quantidade de 16 nós presentes nela. Os nós são aquelas interseções entre as barras, como já foi mostrado. Também quantificamos o total de barras, que totalizam 29 nessa estrutura, referentes às barras comprimidas, que são aquelas que possuem esforço negativo, foram 14, e as barras comprimidas são representadas naquela cor azul. As barras tracionadas também são 14, mas já são aquelas que estão representadas na cor vermelha, e que, por ser esforço de tração, é esforço positivo. E as barras neutras, que no caso é apenas uma, que é aquela barra verde que estava localizada ali no centro da treliça. Então, essa foi a tabela que nós criamos, uma tabela básica, mas com as informações principais, se necessárias, para a compreensão desses principais elementos dessa treliça. Então, agora eu vou voltar falando aqui sobre as questões de problemas de estabilidade, né, que voltada para a treliça, normalmente, né, a gente tem que são resultantes de falhas de projetos, erros de fabricação e montagem das estruturas causadas por negligência ou então a inexistência do controle de qualidade relacionado também à falta de manutenção. Então, é um tópico que é importante abordar porque a estrutura metálica, né, a treliça em si, precisa ter um grau de estabilidade, né, para que também mantenha um grau de estabilidade e um grau de qualidade. Então, a ideia é que a gente busque, os engenheiros no geral, busquem formas, né, busquem maneiras de buscar essa estabilidade, né, de dar importância na parte das áreas de montagem, na parte da fabricação. Às vezes o material que é feito a treliça não é um material de boa qualidade, é um material que é de fácil corrosão. Então, isso pode sim também estar atrelado à instabilidade, né? A questão de erros na parte do projeto mesmo, a questão de desenvolvimento do engenheiro voltada para a questão projetista pode também estar atrelada à instabilidade. Então, são uma série de fatores que, em conjunto, né, um somatório vai gerar aí essa, essa não, essa má qualidade, né, essa inconformidade relacionada à estabilidade. Agora, referente às aplicações da álgebra linear no cálculo de treliça. Bom, a álgebra linear ela pode ser aplicada de uma forma bem consistente no campo da engenharia no que diz respeito ao cálculo de treliças. Os conteúdos de matrizes e sistemas lineares, por exemplo, eles podem ser utilizados para analisar estaticamente uma estrutura de treliça plana.
Inclusive, para exemplificar, nós trouxemos aqui um exemplo que foi retirado de um trabalho acadêmico, de um TCC, cuja referência está lá no final do nosso seminário, e é sobre o cálculo de esforços e reações de apoio, que se trata esse exemplo, e é um exemplo de uma treliça plana e isostática. Então, o enunciado, ele aqui diz, como mostrado, que podemos considerar uma força de 500 newtons sendo aplicada nessa estrutura, no caso, mais especificamente no nó B, como a imagem mostra, e pode-se determinar os esforços em cada barra e reações de apoio. Então, o foco aqui desse exemplo não vai ser especificamente aprofundar sobre a questão dos esforços, mas sim sobre em que parte se apresenta o cálculo de matrizes, de sistemas. Então, para isso, seguindo passo a passo, o primeiro passo seria fazer a análise do equilíbrio em cada nó. Então, a partir dessa análise de equilíbrio, foram estabelecidas aí as equações no nó A, em que tem-se menos AX mais F3, que é igual a zero, menos AY mais F1, que é igual a zero. Essas são as condições de equilíbrio nesse nó A. E é importante ressaltar que a X e a Y são as reações de apoio, as componentes das reações de apoio, no caso aí o AX em relação às abscissas e o AY em relação à componente na ordenada. Já as equações do nó B seria a força de 500 newtons, que está sendo exercida aí a tração, mais a força 2, multiplicando pelo cosseno de 45 graus, porque é o ângulo que é feito aí, isso igual a zero. A segunda equação, menos F1 menos F2, multiplicado pelo seno de 45, igual a zero, 45 graus. E no nó C, menos F3 menos F2, vezes o cosseno de 45 graus, que é igual a zero, e CY, que seria a componente da reação de apoio nesse nó C, no caso, no eixo das ordenadas, somado aí a força 2 multiplicada pelo seno de 45 graus, isso igual a zero. Determinadas, né, essas equações de equilíbrio, então pode-se aplicar o método de matriz, o método matricial. Então, como está aqui representado, foi montada uma matriz de coeficientes, a matriz de variáveis e a matriz dos termos independentes. E a partir do cálculo dessa matriz, foram obtidos assim os valores correspondentes aos esforços e também às reações de apoio. Então, visto que foi uma matriz grande, né, consideravelmente, então é notório que a utilização de softwares é muito importante, softwares como o Scilab, como também o Octave. Então, por isso que se torna necessário o conhecimento da álgebra linear, a aplicação aí de sistemas lineares, de matrizes, e também dos softwares que são especializados nestes assuntos. Então, aí a união, nesse exemplo, vemos claramente a união tanto dos métodos da álgebra linear, quanto dos métodos computacionais para a resolução de problemas complexos referentes às estruturas treliçadas. E agora aqui dando um prosseguimento a partir de problema e solução. Então, no caso da nossa treliça, que foi do tipo Pratt, uma treliça simples, plana, um dos problemas mais comuns nesse tipo de treliça é o fato de que o banzo central comprimido, ele recebe uma contribuição de carga muito maior que o central tracionado. Então, isso causa a instabilidade na treliça. E o objetivo
do trabalho foi a gente trazer esse problema e demonstrar a solução utilizando o software SCI Lab, ou Silab, né? Então, ela foi construída no Silab, uma treliça do tipo Prat, e obtivemos os valores da tabela que foi apresentada nos slides anteriores, onde os valores negativos da matriz solução, né? Então, aquela figura em que aparecia vários numerozinhos negativos e positivos, ali é a matriz solução para trazer equilíbrio à treliça. Então, os valores negativos, ela corresponde às barras tracionadas. E os valores negativos estão associados às barras comprimidas, indicando a reação nas barras, os valores negativos. E os valores positivos, eles indicam a reação De compressão. Isso, da treliça. Isso, da treliça. E os últimos valores que a gente observa na tabela solução, que são os valores 0 e 35, esses são os valores das reações das treliças em X e Y. Mas que nesse momento a gente vai desconsiderar porque o objetivo do trabalho não é focar nesses valores, né, no resultado da reação da treliça. Então, a solução encontrada, né, para o problema é, quando a gente utiliza o software, a gente não precisa estar fazendo vários cálculos. Então, o sistema, o software, ele já traz a solução para o problema. Então, qual é a conclusão que a gente chega com isso? Neste trabalho, a gente conclui que a álgebra linear, ela está diretamente ligada à formação dos engenheiros e que esse método, ele vem facilitar a resolução de problemas de equilíbrio estrutural. O trabalho também, ele apresentou uma das ferramentas utilizadas, né, na engenharia para solucionar a problemática de manter uma treliça em equilíbrio, que seria a álgebra linear, que destacamos as matrizes, os sistemas lineares, bem como associada à utilização do software, que foi o Silab. Então, a gente entende que, apesar da construção civil, da engenharia, ela ser de forma construtiva, algo artesanal, as soluções hoje de tecnologia, de informática, ela ajuda muito nos cálculos. Exatamente. E assim nós chegamos ao término deste trabalho, deste seminário. Aqui constam as referências bibliográficas, as quais utilizamos para desenvolver todo o nosso trabalho.